O câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. O INCA estima que esse ano serão diagnosticados mais de 70 mil novos casos. Mas a boa notícia é que os tratamentos avançam cada vez mais. Quem vai nos explicar mais sobre isso é Heloísa Visey, oncologista clínica do Hospital Albert Einstein. Olá, Heloísa, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania Mulher. Obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite. Vamos começar, né, do começo. O mais importante, nós estamos no mês de Outubro Rosa, é fazer o rastreamento e diagnosticar esses casos, né? São esses 70 mil, mais de 70 mil que devem aparecer aí. Quanto antes eles forem detectados, melhores as chances de curar, não é isso? Exato. Acho que essa é a informação mais importante, né, que a gente vem ressaltar nessa época, mas que ela deve ser lembrada ao longo de todo o ano. Então, a gente recomenda, né, as sociedades de mastologia e de oncologia clínica recomendam um rastreamento com mamografia para pacientes acima de 40 anos. E esse rastreamento deve acontecer anualmente, até os 75 anos. Por quê? Porque a gente quer fazer o diagnóstico do câncer numa fase que as pacientes ainda não tenham sintomas, porque isso vai implicar numa doença ainda pequena, no qual, além da gente ter uma alta chance de cura, mais de 95%, a gente também consegue oferecer, às vezes, menos tratamento, né? Justamente porque ainda é uma doença muito inicial, a gente vai demandar da gente menos recurso para ter sucesso no tratamento dessas pacientes. Agora, essa questão, né, de ser esse momento antes de aparecerem os sintomas, às vezes faz parte até da dificuldade para conseguir que as pessoas realmente vão fazer o exame, né? Até convencer o empregador que precisa, talvez, tirar um dia ou algumas horas de folga. Né? Não estou sentindo nada, para quê? Né? Mas é muito importante. Prevenção, né? Eu acho que é onde a gente tem a nossa maior chance de ter sucesso e de ter tratamentos com menor impacto, né? Para a qualidade de vida da paciente, com impacto até muitas vezes na jornada dela de trabalho. Então, se a gente amplia essa visão, a gente começa a ver que tem muitos benefícios, né? Da gente se cuidar. E é claro, além do rastreamento e da mamografia que deve ser feita na ausência de qualquer sintoma, a gente também orienta essas pacientes que elas devem conhecer as características da sua própria mama para que, se em algum momento, no decorrer de um exame, de um ano para outro, surgir alguma alteração, que ela também procure assistência médica. Porque alguma coisa não é infrequente, pode acontecer de às vezes a paciente ter um exame normal de 6 meses atrás e alguma coisa nova aparecer na mama que vai merecer nossa atenção, vai merecer uma avaliação específica. Mas acho que esse mês de outubro, ele serve para conscientizar, acho que tanto as pacientes como a sociedade, o quão é importante esse tema da prevenção. E aí esses sinais que a pessoa, né, a mulher deve ficar atenta, seriam o quê, né? Nódulos, secreção, mudança de cor? Você já está citando alguns, né? Então, às vezes pode ser uma dor, às vezes pode ser uma alteração no formato da mama, às vezes a paciente nota que o mamilo, ele parece que ele entrou um pouquinho, que a gente fala, ele retraiu, isso pode ser um sinal, né, de que alguma coisa está crescendo de uma maneira ali que está alterando aquela anatomia. Então, inversão do mamilo, secreção no mamilo, alteração da textura da pele,
um nódulo bem evidente, palpável, às vezes uma secreção que pode ser até com sangramento, ou mesmo uma secreção clara. A gente sabe que ao longo da vida reprodutiva da mulher, a mama sofre algumas alterações, ela pode ficar mais dolorida no período menstrual, ela pode ter um pouquinho mais de nodulação, mas se essas características aparecem e não desaparecem depois de uma semana, 10 dias, isso deve chamar a atenção da mulher e ela deve procurar por ajuda. Agora, o exame de rastreamento, né, mais importante é a mamografia, né? Às vezes até aliado a outros, né, ultrassom, outras coisas. Mas a mamografia, muitas vezes, com frequência, aparecem suspeitas, campanhas. Eu recentemente recebi uma mensagem pelo Instagram, mas elas existem em todas as plataformas, né? Dizendo que mamografia pode causar o câncer de mama. Falava até que na Suíça teria sido proibido, né? Assim, isso é fake news, todo mundo pesquise, procure, mas a mamografia não apresenta esse risco, pelo contrário, ela salva, né? Não é isso? Existem estudos assim na literatura científica, né, que nunca relacionaram a realização de mamografia, lembrando que é um exame que tem radiação, mas é uma irradiação muito baixa, né, que não é capaz de provocar câncer, mas sim vai ajudar a gente no diagnóstico precoce. Às vezes a gente tem populações em outros lugares, em outros países, que adotam um rastreamento diferenciado, mas a gente tem que entender que a nossa população tem características específicas, a nossa geografia, né? O tamanho da nossa população e até as características que a gente vê de incidência de câncer, até numa faixa etária um pouco mais precoce no Brasil, do que a gente vê em países desenvolvidos. Então, essa estratégia, né, de um início mais precoce do rastreamento a partir dos 40 anos, ela é interessante, especialmente para a população brasileira. E se for detectado, então, uma vez que se descobre que existe mesmo um câncer, né? Há algum tempo isso era praticamente uma sentença, mas agora isso não é mais verdade, né? A pessoa pode ficar tranquila, há muito o que se fazer. É uma doença que carrega ainda um estigma, né? Acho que cada vez menor, porque a gente vem sempre debatendo esse assunto em diversas plataformas. Mas lembrar que fazendo a mamografia, ele é um diagnóstico, ele é um exame que vai levantar a suspeita. O diagnóstico ele vai ser confirmado através de uma biópsia. Então, se você receber um exame de mamografia com uma suspeita, isso merece sua atenção, mas a gente não vai tomar nenhuma atitude sem ter a confirmação dessa suspeita, que é através de uma biópsia, com a análise do material que é retirado ali da mama, né? Uma vez a gente confirmando o diagnóstico, aí a gente tem um longo caminho a trilhar pela frente, que ele pode ser muito variável. A gente fala em câncer de mama, mas nós, como especialistas, a gente quer ir além, né, desse diagnóstico genérico, porque, na verdade, existem diversos tipos de câncer de mama, com suas particularidades e peculiaridades do tratamento, e que são, às vezes, tratados com medicações diferentes, né, e que isso, nos últimos anos, essa compreensão da patologia, de como esses tumores se desenvolvem e como eles crescem, medicamentos específicos foram desenvolvidos e a gente tem tido cada vez mais sucesso no tratamento da doença. E aí um dos avanços, então, da medicina moderna é justamente, né, identificar esses diferentes tipos de câncer, né, assim, para ter um tratamento mesmo personalizado, individual para cada caso. Isso, a gente leva em consideração a idade da paciente, a extensão desse tumor, se ele é um nódulo pequeno, se ele é um nódulo maior, que eventualmente pode ter contaminado um gânglio, um linfonodo na axila, né? A gente leva em consideração as características que são analisadas
na patologia, então se esse tumor ele expressa o receptor de hormônio, que é o mais comum, mas nem sempre ele está expresso, se ele expressa alguma outra proteína que faz com que esse câncer se comporte de uma maneira diferente e que também tenha uma sensibilidade específica para uma medicação, e até tumores que são, né, mais agressivos, que não expressam os receptores hormonais. A gente vai ajustar e usar diferentes classes terapêuticas, né, dentro do nosso arsenal medicamentoso, para prevenir a recorrência dessa doença, uma vez que ela for tratada cirurgicamente. Até implica em qual é o primeiro tratamento que a gente vai usar. Né? Nem sempre o primeiro tratamento do câncer de mama vai ser cirúrgico, por exemplo. E às vezes, quando a gente conversa isso com a paciente se assusta, né? Porque a tendência é sempre querer tirar logo. Mas a gente tem que explicar que, dependendo do tipo de câncer que ela tem, é muito mais interessante a gente fazer um tratamento medicamentoso, seja quimioterapia, seja terapia-alvo ou imunoterapia, dentro dessas particularidades de cada câncer que a gente já comentou, mas pode ser muito mais interessante para a mulher e ajudar até nas chances de cura dela, às vezes, se a gente define o melhor momento de cada tratamento. Nem sempre vai ser a cirurgia, nem sempre vai ser o tratamento medicamentoso. E além desses dois, tem também a radioterapia, que é muito utilizada? Tem a radioterapia que vai vir para complementar e fazer uma proteção local ali da mama, principalmente se a mama não foi ressecada, se a gente não fez uma cirurgia radical, que é a mastectomia, se a gente não tirou toda a glândula mamária, a radioterapia ela é imprescindível, e muitas vezes até eventualmente com cirurgias mais extensas, para a gente fazer uma proteção das cadeias ganglionares, né, linfonodais, aqui na região da mama, também vai ser importante a radioterapia. Então ela participa de em torno de 70% do tratamento da doença localizada. E a gente ouve também falar em hormonioterapia. O que é isso? É um dos medicamentos aqui que eu estou falando, né? Então, para dar nome, para deixar mais claro, a gente, quando a gente fala de câncer de mama, acho que um dos tratamentos principais é a hormonioterapia, porque o tipo de tumor mais frequente na mama são os tumores que eles crescem a partir do estímulo do hormônio feminino. Então, se esse tumor cresce a partir do estímulo do hormônio feminino, nada mais lógico da gente imaginar que bloquear a ação do hormônio feminino no nosso organismo vai ter um impacto no crescimento e nas chances de cura dessas pacientes. Então, a hormonioterapia, ela pode ser feita em associação, não ao mesmo tempo, mas ela pode vir a complementar uma paciente que precisou fazer quimioterapia, que precisou fazer uma terapia-alvo, mas às vezes ela é o único remédio que essa paciente precisa tomar, especialmente se a gente fizer o diagnóstico numa fase mais inicial, se esse tumor tiver características favoráveis. A cirurgia, a hormonioterapia e a radioterapia muitas vezes vão dar conta do recado. Além da hormonioterapia, que não é que a gente vai dar hormônio, a gente vai dar remédios que bloqueiam a ação do hormônio feminino, né? E aí tem uma série de implicações do ponto de vista de tolerância e de qualidade de vida que vão ser importantes e que a gente aborda cada vez mais isso com as nossas pacientes, pensando na qualidade de vida, né? A gente quer curar, mas a gente quer ter qualidade de vida também. E além dessa classe de medicações, a gente tem as quimioterapias convencionais, que geralmente são endovenosas, e popularmente acho que é o que é mais temido dentro do tratamento oncológico. E muitas vezes essa quimioterapia ela é complementada com uma terapia-alvo, que vai ser específica para alguns tumores que expressam a proteína do HER2,
ou com a quimioterapia vai ser complementada com a imunoterapia, que é o tratamento base de tumores que a gente chama de triplonegativos. O que são esses tumores? São tumores que não expressam nem os receptores hormonais, então essas células não têm o receptor de estrógeno, não têm o receptor de progesterona e não sofrem influência dos hormônios femininos, e também não expressam essa proteína HER2 que eu comentei. Esses tumores acabam sendo tumores agressivos e que podem estar associados, eles são mais frequentes em famílias que carregam uma alteração genética e têm uma predisposição a desenvolver câncer, principalmente câncer de mama, câncer de ovário, mas também próstata, pâncreas. São tumores que podem caminhar juntos aí dentro de uma família e que devem chamar a nossa atenção quando eles acontecem em mais de um membro da família. Essa relação dos hormônios femininos com o câncer de mama acaba que traz muitas dúvidas, né? Houve um período que foi até se suspendeu todo tipo de tratamento de reposição hormonal, achando que isso poderia causar câncer. Depois a opinião mudou. Há quem diga que, na verdade, o tratamento hormonal pode até prevenir os cânceres em idades mais avançadas, de mulheres mais idosas. Qual é o consenso atual? O que a comunidade médica pensa sobre essa questão hormonal? Eu acho que ao longo dos últimos 10, 15 anos, né, desde que um estudo que realmente trouxe à tona essa questão do perigo da reposição hormonal associado ao câncer, né, muita coisa mudou. Até porque a gente vem entendendo o outro lado, o benefício que a reposição hormonal pode trazer para a mulher que entra na menopausa e que tem aí muitos anos de vida pela frente. Então, na verdade, quando a gente olha, existe um pequeno risco de aumento de câncer de mama conforme a gente tem maior exposição aos hormônios femininos. Seja de uma maneira natural, seja se nosso período fértil dura muito, isso acaba sendo um fator de risco adicional. É pequeno, mas é relatado. O uso de pílula anticoncepcional também tem uma pequena influência no aumento do risco de câncer de mama. E a reposição hormonal também vai ter um pequeno aumento da chance de câncer de mama. Em contrapartida, é uma estratégia que vai trazer muito benefício para a mulher. Então, assim, quando a gente coloca tudo isso na balança, o que no passado a gente proibia, hoje a gente aceita e recomenda que seja feito de maneira adequada, discutida com o seu médico. E como a gente está falando aqui de individualização, entender qual que é o risco daquela paciente de ter câncer de mama. Se ela tiver um risco familiar, se ela teve lesões prévias que possam aumentar o risco de câncer de mama, talvez ela realmente não possa receber reposição hormonal. Mas não são todas, é uma minoria, né? Então, a gente tem que individualizar a partir dos sintomas que a paciente está tendo de menopausa, a partir de complicações que a gente queira prevenir com a reposição hormonal e entender que esse risco de câncer ele é muito pequeno e que essa paciente vai precisar fazer uma aderência ainda mais fidedigna, né, aos métodos de rastreamento, ao acompanhamento médico, e aí a gente entende que realmente isso não seria um grande problema. Então, o que traz mais risco, né, que se diz hoje, não são esse tratamento hormonal, seria mais mesmo o estilo de vida, tabagismo, obesidade, bebida, são esses os fatores que mais pesam aí na chance de desenvolver um câncer?
O histórico familiar e você ser portadora de uma mutação que predisponha, sem dúvida nenhuma, os fatores de maior impacto, né? São menos frequentes, mas são os de maiores impactos. A gente tem muitos fatores de risco que são associados ao câncer de mama, que são inerentes ao estilo de vida moderno, né? Que a mulher no mercado de trabalho demora mais para ter filhos, tem menos filhos, e então isso não tem nem muito como a gente modificar. Mas você está comentando um aspecto que é muito importante, que são realmente medidas de estilo de vida e que aí são fatores que podem ser modificáveis e que têm uma importante influência nesse risco. Às vezes, até pacientes que já têm um risco alto determinado por uma herança genética, se ela atuar nesses fatores de estilo de vida, como dieta saudável, manutenção de um peso adequado, atividade física regular, sem sedentarismo, não abusar do consumo de álcool, tudo isso vai ter um peso, inclusive para aquelas que têm um risco grande, né? A gente pode até conseguir diminuir esse risco atuando nessas outras frentes, né? Então, hoje em dia, e a oncologia, acho que vem alguns anos já, e cada vez mais a gente vem valorizando esse aspecto, porque a gente sabe que todas essas medidas de um estilo de vida saudável, que muitas vezes é o que se recomenda para o paciente com risco cardiovascular, para o que se recomenda para o diabético, é o que a gente recomenda para os pacientes oncológicos, né? Porque diminuem o risco e também auxiliam no tratamento daquelas pacientes que já tiveram o diagnóstico e estão fazendo quimioterapia, estão fazendo rádio, fizeram cirurgia, vão fazer hormonioterapia. Então, a gente sabe que a adoção desse estilo de vida saudável contribui, inclusive, para a melhora da qualidade de vida, melhora dos efeitos colaterais que, infelizmente, alguns desses tratamentos trazem. E aí, só lembrando, então, né, estamos em Outubro Rosa, mas se a senhora quiser fazer um convite, que é importante cuidar da saúde o ano inteiro, não é isso? É isso mesmo. Eu acho que o nosso objetivo aqui é só chamar a atenção e, como a gente falou, conscientizar a sociedade, não só as mulheres, de que realmente é importante estimular, né, para que as mulheres se cuidem, mas que os homens também se cuidarão em breve, quando vier o Novembro Azul. Mas o ano inteiro a gente tem que estar atento à nossa saúde, e ter a oportunidade de colocar os nossos exames de rastreamento e de check-up em dia e estar atento para alterações do nosso organismo que talvez tenham que levar a gente a procurar um médico fora do horário da consulta ali de rotina, né? E lembrando também dessa adoção de hábitos de vida saudáveis, que com essas medidas a gente consegue reduzir o diagnóstico, né, a incidência de câncer em até 30%, falando de câncer de uma maneira bem geral. Então, para você ter uma ideia como é importante a prevenção, não só para câncer de mama, mas para os cânceres em geral. Doutora Heloísa Wiesel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania Mulher sobre câncer de mama. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, em senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela audiência e continue assistindo a TV Senado.